Hoje quero pedir permissão para vocês escutarem um exemplo da minha vida na tentativa de ilustrar o Evangelho. Na verdade, uma história que eu já contei para tantos, às vezes você já até escutou, mas para que a gente entenda o que é que Jesus quer dizer com essa palavra aos discípulos. Por que vocês estão medrosos? Não tendes fé? Eu, quando era pequeno, tinha ali por volta de 7, 8 anos de idade, minha avó teve um súbito de pressão e toda vez, pressão alta é uma coisa muito comum, né? A maioria das pessoas tem pressão alta, mas quando você tem a primeira vez que a pressão desregula, isso causa um transtorno, né? A pessoa fica insegura. E aí minha mãe pegou todos nós e fomos para a casa da minha avó, e nós ficamos lá e minha mãe resolveu passar a noite lá. E meu pai precisava trabalhar à noite, e aí ele disse para minha mãe assim: olha, então eu vou para casa, vou levar o Rafael comigo, e lá eu boto ele para dormir e depois vou trabalhar. E na saída da casa da minha avó, eu moro numa cidade muito pequena, minha cidade tem 3 mil habitantes, né? Muito pequena, acho que é menor do que o bairro do Planalto aqui, paulista, né? Do interior de São Paulo. Então meu pai, para chegar mais rápido em casa, cortava caminho pelo campo de futebol da cidade, e vai nós, quase 10 horas da noite, pelo meio do campo de futebol, sem iluminação nenhuma. E eu, menininho de 7 anos, entro naquele escuro e meu coração já fica assim, mas estou com meu pai, né? Estou pegado na mão do meu pai, tá bom, tá tudo bem. Estamos atravessando o campo, alguém grita de longe: quem está aí? Falei: meu Deus do céu, você imagina pro meu coração, no meio do escuro. Aí vem um senhor, reconhece meu pai: é Zé Carlos, é você que está aí? Então, menino, você não sabe o que aconteceu, Paraíba morreu. Paraíba era uma figura da cidade, um senhorzinho que andava por ali e morava na beira do campo. A casa dele era uma casinha de madeira, sabe essas casinhas antigas de madeira? E ele morava ali, e aí ele continuou dizendo para o meu pai assim: então, e o pior de tudo é que ele já morreu faz alguns dias, porque como ele morava sozinho, e eu olhei lá pela fresta da madeira e a coisa tá feia, Zé Carlos, então eu não sei o que a gente vai fazer. E meu pai, naquela ânsia de ajudar a situação, aí já foram para a casa do seu Paraíba e eu atrás, com 7, 8 anos de idade, né? E aquela situação acontecendo. E aí chegou lá, o senhor disse assim para meu pai assim: olha para você ver se não já está morto há vários dias. Meu pai olhou na fresta da madeira e aí falou assim: nossa, é verdade, tá feio. E começou a conversar com o homem de lado. E eu, uma criança, o que eu fiz? Olhei lá no buraco para ver o que tinha acontecido. Quando aquela cena me causou uma impressão tão horrível, mas tão horrível, porque você imagina alguém que já está morto há alguns dias, em estado de decomposição, e uma criança de 7 anos olha aquilo, e aquela cena me causou uma perturbação danada. Quando morria gente na cidade, eu já sabia o meu drama. Era 3 dias querendo dormir com meu pai, com a minha mãe e meu pai colocando eu pro meu quarto, cobria a cabeça inteira, e o medo do defunto vir puxar meu pé, gente, pelo amor de Deus. E aquela situação me colocou um trauma de morte muito grande, muito grande. E eu falava assim, e eu fui crescendo com aquilo, e minha mãe até tentava me preparar, falava assim: ó, fulano morreu, mas nada, tá tudo bem. E eu tinha muita dificuldade com a morte, por causa daquela cena que eu tinha visto. Me causou um trauma muito grande. E eu fui crescendo com aquilo, eu falava: meu Deus, eu preciso resolver essa situação, preciso fazer alguma coisa para dar um jeito nisso. Cheguei na adolescência, eu tive a brilhante ideia de falar com a minha avó. Minha avó, uma senhora muito cristã e sábia, e eu fui lá, né? Minha avó muito aberta, falei assim: vó, ela chama Helena, eu falei: vó, olha, está acontecendo isso comigo, preciso resolver isso, como é que eu vou resolver uma situação dessa? O que eu vou fazer? Não pode morrer ninguém que eu já começo a passar mal.
O que eu vou fazer? E minha avó não teve dúvida. Mas isso aí, mas olha, isso aí tem uma receita da minha mãe que é facinho para a gente resolver. Vó, não, isso é fácil. Próxima pessoa que morrer, nós vamos no velório, você vai lá e bota a mão no defunto, pronto, vai passar a morte, vai passar o medo da morte. Eu falei assim, vó, eu não consigo nem chegar perto. Você acha que eu vou botar a mão no defunto? Mas isso não tem nem cabimento que eu vou fazer uma coisa dessa. E aí eu fui embora para minha casa e tá bom, cidade pequena, não morre gente todos os dias, né? Isso demora. Passou o tempo, alguém faleceu na cidade, eu acordei de manhã e eu lembro minha mãe contando para o meu pai, olha, fulano faleceu. E aí quando eu chego para tomar café, quem está com o guarda-chuva debaixo do braço me esperando? Minha avó. Aquilo chegou a me dar um frio na espinha. Eu falei, meu Deus do céu. E ela já falou, olha, vim aqui, estou aqui hoje que nós vamos lá a avó vai levar você no velório, tá? Eu falei assim, aí eu falei, vó, não, pelo amor de Deus, não posso fazer isso, né? Porque eu não conseguia, fiquei traumatizado mesmo, não conseguia nem ir ao velório, né? Que dirá fazer isso, de colocar a mão no defunto. E ela disse para mim assim, não, nós vamos, e insistiu e foi comigo. Hoje eu lembro da cena, né? É até cômico, né? Mas o drama que eu passei, porque nós chegamos no velório e minha avó lá, no seu tempo, a hora que você quiser ir, é só ir lá. Ela falava assim para mim assim, vai lá, coloca a mão, depois reza um Pai Nosso e vai ficar tudo tranquilo, você vai ver só, ficar tudo tranquilo. É aquela cena cômica, e ela tentando me dar força, ficamos quase o dia inteiro no velório, e eu fui lá e coloquei a mão no defunto. E olha que interessante, né? Que depois o meu trauma de morte sumiu com aquilo, realmente, né? E depois, como padre, né, e hoje eu vejo, né, auxilio as pessoas na morte. Tive uma experiência tão bonita. Uma enfermeira me chamou no hospital e falou assim, padre, tem um senhor que está falecendo, ele está já desenganado dos médicos, ele não tem família que vem visitar ele aqui. E eu me lembro que ela me chamou, o senhor não pode ficar com ele um pouco? Eu fui lá e fiquei com ele, e ele dizia para mim assim, pegava na minha mão e falava assim, ai padre, eu estou com tanto medo de morrer. E eu dizia para ele assim, não filho, não precisa ter medo, tenha fé, coragem, abraça a morte com coragem. Então experiências tão bonitas assim, né, de situações, e mesmo hoje em dia a minha profissão virou consolar as pessoas na hora da morte, porque padre faz muito isso. E é interessante porque na verdade eu não estou ensinando uma receita e um remédio para vocês, sabe? Na verdade a minha avó, do jeitinho dela, com a sabedoria dela, me ensinou uma coisa, que é isso que Jesus está ensinando para os discípulos no Evangelho, que quando existe um medo, eu preciso enfrentar ele, senão não venço ele. Todo medo só é vencido à medida que ele é enfrentado. E foi isso que a minha avó fez. Eu enfrentar, e eu de repente colocar a mão no morto e perceber que, meu Deus, mas por que eu estou fazendo, por que eu estou construindo? Porque o medo, ele tem muito disso, né? Você acaba construindo uma coisa, uma tragédia, numa situação que não tem sentido ter aquela tragédia. Então quando Jesus fala para os discípulos assim, mas por que Jesus dormia na tempestade, né? Olha que como uma pessoa quando tem um equilíbrio dentro de si, né? Ela começa, eu li os livros de Santa Teresinha, e Santa Teresinha começa tem uma parte, Santa Teresinha é uma menininha, que parece até mimada quando você lê o livro, mas ela descrevendo a beleza dos trovões. Talvez em nós, trovão, tempestade, isso seja uma coisa assim tão, causa medo, e Santa Teresinha, aquela menina que parecia até mimada, diz da beleza de escutar o som de um trovão. Claro que é verdade, concordo com ela, porque se a gente escuta quer dizer que a gente está vivo, na verdade, porque o raio já caiu, o trovão vem depois, o som vem depois, então na verdade é uma beleza mesmo. Mas ela está dizendo dessa beleza, dessa maravilha da gente começar a aprender a lidar com as coisas, porque o contrário da fé não é a dúvida. E é isso que Jesus está tentando ensinar para os discípulos, porque a gente tem na nossa cabeça que ter fé significa a gente saber das coisas, saber de tudo, e não é isso. O contrário da fé é o medo. Por isso que Jesus pergunta, por que estão com medo? Vocês não têm fé?
Quando uma pessoa não tem fé, ela é medrosa, pode perceber. Porque naturalmente a fé te dá coragem. Você enfrenta as situações sem saber o que é, ou como é. Porque nessa vida nós não vamos saber de tudo. E nessa vida nós não vamos dominar tudo e todas as coisas. Mas quando eu tenho esse sentimento de fé, eu atravesso tudo. O que é diferente, porque aí eu tenho coragem. Pode ver que as pessoas de fé, elas são corajosas. Elas enfrentam. Não fica mais se cobrindo com um cobertor com medo da morte, mas ela vai lá e bota a mão no defunto. E isso aqui é uma metáfora que o padre está dizendo para dizer assim que nas situações da vida dela, ela enfrenta com coragem tudo o que ela precisa fazer, porque é a fé que diz para ela e não o entendimento. Porque se eu fosse capaz de entender tudo o que acontece na vida, então eu seria Deus e não um ser humano limitado. Comece a enfrentar os seus medos. E talvez aqui dentro dessa igreja hoje existem pessoas muito corajosas, mas você conhece pessoas ao seu redor que são medrosas, que lhe faltam fé. Hoje nessa celebração o padre te convida a rezar por essas pessoas, ou mesmo a rezar por você, seu medo. Hoje nós estamos em clima de medo. O Covid, essas coisas todas, as pessoas nos causam espanto. E nós precisamos enfrentar todas essas situações. Então enfrenta. Deixa Deus te ajudar. Ele olha para a tempestade e diz assim, cala-te, silêncio. Traga no seu coração agora pessoas que precisam ter essa coragem de dizer, cala-te, silêncio. Talvez um filho, alguém. Vamos juntos rezar por essas pessoas. Quando estou em alto mar e as ondas vêm me agitar, minha fé começa a fraquejar e o medo se instala no lugar. Esqueço da sua promessa de que sempre estás comigo. Posso ouvir a sua voz me dizendo: por que tendes medo? 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 Acalma minha tempestade, acalma o meu coração, devolve a paz que vem de ti, Senhor. Aumenta minha fé em ti, não me deixa fraquejar jamais. Ao som da sua voz tudo vai calar, só preciso esperar, a tempestade vai acalmar. E reze assim, junto com o Padre: Senhor Jesus, hoje eu te peço que me faça corajoso. Senhor Jesus, me ajude a vencer os medos e a dar suporte aos meus irmãos. Amém. E com fé.